Que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, a gente não tem dúvida. A disputa cada vez mais acirrada entre as organizações de todos os segmentos. E isso tudo faz com que se crie no dia a dia um clima de competição, não apenas entre as empresas, mas também entre os profissionais. Todos querem dar o melhor de si, garantir um espaço no mercado do trabalho, mas qual é o segredo e quais são as características de um profissional de sucesso? Vamos acompanhar. Meu grande amigo César Romão, que bom receber você mais uma vez, e a gente fica sempre na expectativa, porque a gente sempre tem a certeza de receber informações a mais, né? Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. É um prazer imenso estar aqui com você. Conhecimento nunca é demais, né? Olha, desde o início da humanidade, Dalcides, o que trouxe o homem até hoje, vai levar o homem, o ser humano, né, avante, é o conhecimento. Então, a partir do momento que o homem começou a aplicar esse conhecimento desde a descoberta do fogo, que foi a primeira grande mudança, a roda, e por outro lado, às vezes muitos conhecimentos estão intrínsecos e as pessoas não percebem que eles estão ali. Imagine você que foram descobertos pelos arqueólogos brinquedos mesopotâmicos, onde a roda já era presente no brinquedo, mas ainda não havia na sociedade. Só uns 30 anos depois que o brinquedo que tinha a roda estava ali, é que o homem adulto descobriu que ele poderia utilizar aquele instrumento em seu benefício. Então, durante 30 anos, os adultos assistiram as crianças brincarem na Mesopotâmia com brinquedos que tinham rodinhas e não sabiam o que fazer com aquilo. Eu fico assim, imaginando que o meu desejo interior de sempre aprender alguma coisa a mais, sempre ter um conhecimento a mais. Certa vez eu ouvi a expressão desenvolver as competências. E ali eu fui ao longo da vida entendendo um pouco mais. Mas imaginando que tem um telespectador que pela primeira vez está ouvindo essa história de desenvolver as competências. O que é que isso significa, César? Hoje o mercado é muito competitivo. E nós precisamos desenvolver capacidade, habilidades para atuar nesse mercado. Hoje nós precisamos desenvolver habilidade para o casamento. Não basta só amar. Você tem que ter paciência, tem que ter compreensão. Tudo isso é uma habilidade. No mercado de trabalho é a mesma coisa. As empresas, as organizações hoje querem cada vez mais pessoas que gerem resultados. É importante as pessoas aprenderem a transformar esforço em resultado positivo. Isso é desenvolver competências. Quando a gente fala em desenvolver competências, também a gente automaticamente é levado a fazer uma questão. Quais são as principais competências? Ou se existem algumas competências que elas são fundamentais. Existe isso na questão competência? Existe. Olha, eu poderia relacionar você, Dalcides, na seguinte ordem. Primeiro, disciplina. A pessoa tem que ser disciplinada naquilo que ela escolheu. Segundo, foco. Terceiro, generosidade. Isso é muito importante. Não há pessoas no mundo bem-sucedidas que não tenham generosidade, de alguma forma. Quarta, solidariedade. Visão e paixão por aquilo que você resolveu fazer. É muito importante que as pessoas tenham essas 4 características, porque a partir delas é que você vai obter as ferramentas para realizar aquilo que você tem como meta ou como objetivo. E é interessante nessa noite em que a gente está fazendo esse apelo à solidariedade pela vinda do Papa Francisco ao Brasil, a Arquidiocese do Rio de Janeiro se viu numa situação de estender as mãos e dizer, olha, estamos precisando de ajuda para pagar os custos, né, desse grande evento. Falar em solidariedade, a importância dessa solidariedade. Quando a gente se faz solidário com uma causa nobre como essa, ao mesmo tempo me parece que isso se volta para a gente mesmo, com benefício pessoal, é isso? Dalcides, só quem compartilha recebe. As pessoas que não entenderem essa lei do universo, porque quando o seu sonho é grandioso e compartilhado, o universo te dá as ferramentas. Muitas pessoas às vezes têm sonhos grandiosos, mas estes sonhos não são compartilháveis. Eles não trazem benefícios aos envolvidos.
Então aquilo não anda, fica com uma roda quadrada. Tudo que você quiser realizar na sua vida, você tem que ter também essas duas características, solidariedade e compartilhamento. Eu tenho sempre uma dúvida, quando é o momento de desistir e quando é o momento de continuar? Porque eu já vi, não só na minha vida pessoal, mas também na vida de tantas pessoas que eu pude conhecer ao longo da minha história, pessoas que me diziam assim: Dalcides, e agora? É hora de desistir ou hora de seguir em frente? Tem alguns sinais que demonstram agora é momento de parar. Agora é preciso reencontrar forças e continuar. Qual que é o critério de discernimento? As pessoas não falham porque desistem. Elas desistem porque acham que vão falhar. Então, o problema hoje é você entender que quando você sentia aquela vontade de desistir, sabe o que é que está faltando ali? Você se tornar maior do que o problema, maior que o desafio. Por isso que a competência é importante. Porque quando você desiste, é quando você acha que você não pode mais resolver aquilo, ou conquistar aquilo. O que é que está faltando? Alguma competência. Antes de desistir, descubra a competência que lhe falta. Porque toda vez que você descobrir a competência que faltar, você ficará acima do problema. Você conseguirá superar este problema. Quando eu estava na escola, por exemplo, eu me lembro que às vezes eu aprendia determinadas coisas. E qual é a capital de tal lugar? Eu dizia assim, mas esse país nunca a gente vai assim, tocar num assunto. E para que eu tenho que saber a capital? Em alguns momentos da vida a gente se vê aprendendo muitas coisas que a gente diz são coisas inúteis. Com o passar do tempo, a gente vai, quem sabe, utilizando essas coisas. Existe alguma aprendizagem que a gente pode chamar de aprendizagem inútil? Toda aprendizagem é útil. Eu ouço muito isso dos meus filhos e outros pais devem ouvir dos seus filhos também. Pai, para que eu tenho que aprender isso? Para que eu vou usar isso? Imagine você, Dalcides, que Steve Jobs, quando deixou a universidade, ele foi matar o tempo fazendo um curso de caligrafia. Mal sabia ele que estaria fundando a Apple, e quando ele criou o primeiro computador, o primeiro PC, né, ele pediu, porque naquela época as letrinhas do computador eram todas quadradinhas, né? Então veio à mente dele aquelas letras bonitas do Mac, que ele tinha de aula de caligrafia, então ele queria que o computador, o Macintosh, tivesse aquelas letras bonitas, aquelas letras lindas, e o pessoal discutia, não, eu quero. E aí o Bill Gates sentiu uma inspiração, né, acabou levando para o Windows e tal. Eu queria dizer uma coisa a você que está me ouvindo, você hoje tem aquelas letras bonitas ali no seu computador, porque um dia um cara chamado Steve Jobs resolveu fazer algo inútil. Só por isso. Nenhum aprendizado é em vão. Nenhum. Porque todo aprendizado, ele faz com que você vença uma fase. Você, para entrar na universidade, você tem que passar no vestibular, e para passar no vestibular você tem que aprender coisas que realmente talvez você nunca vá usar na sua vida, mas você vai precisar daquilo para superar o desafio do vestibular. Nesses dias, você estava falando agora de letra bonita, né? Nesses dias eu me encontrei com um jovem que está em busca de ser um diplomata. Então ele está se preparando para isso. Ele me disse assim, uma curiosidade, Dalcides, e eu nem havia imaginado isso. Para ser um bom diplomata, você tem que ter uma letra bonita. São pequenos detalhes, mas que fazem a diferença. E talvez seja isso, né? Na vida, esses pequenos detalhes, como a gente falava agora de pouco sobre escolas de samba. Qual é a escola de samba que ganha? É aquela que cuida dos detalhes e que surpreende o público com os detalhes. Talvez a gente se despertar um pouco mais para essa dimensão. Os detalhes na nossa vida e o quanto essa competência ela faz a diferença no nosso dia a dia. Isso é verdade. Pouca gente dá importância aos detalhes. Os detalhes, na realidade, eles são a fonte de tudo. Eu me recordo, por exemplo, de uma passagem onde Jesus, por estar triste pela morte de Lázaro, se retira e ele é seguido pela multidão. E, de repente, ele tem ali praticamente mais de 5.000 pessoas e os seus discípulos o procuram para que encontrasse uma saída para alimentar aquelas pessoas. Sim. E aí ele pergunta, o que temos aqui? 2 pães e 3 peixes, e aí ele faz a multiplicação. Isso é uma grande lição do detalhe. Por quê? Aqueles 2 pães no meio de
todas aquelas pessoas era um detalhe, eram 2 pãezinhos. Mas ele precisou dos 2 pães para multiplicar e alimentar a multidão. Ele precisou daquele detalhe. Talvez, se ele não tivesse o que multiplicar, o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães não tivesse acontecido. Então, na nossa vida, é importante que a gente acredite no detalhe, cuide do detalhe, porque ele fará a diferença. César, e quando você citou, né, Jesus Cristo, a importância também desse tempo que a gente está vivendo. Eu sei que você é um homem de fé, é um homem que vive os seus valores, mas a gente vive, assim como sociedade, como igreja no Brasil e no mundo, o tempo da quaresma. Aquele momento de fazer um mergulho interior para fazer um discernimento. O que precisa ser mudado? As pessoas todas que estão nos acompanhando, os telespectadores, e que possam também se aproveitar desse tempo propício para fazer essa grande revisão, esse mergulho interior. Eu acho que pensar sobre a vida, pensar sobre a gente mesmo, mudar, às vezes é preciso. Importante, não precisa nem esperar pela quaresma. Né? As pessoas, basta que as pessoas se olhem todo dia no espelho, perguntem se aquela pessoa que está ali refletida é a pessoa que ela gostaria de ser e pergunte se ela foi útil naquele dia. Todo dia, quando você chegar em casa, antes de dormir, se olhe no espelho e pergunte se você foi útil, se você foi solidário, se você compartilhou, se você tem alguma coisa que você deva fazer, que você não fez, aí você tem o dia seguinte. Essa reflexão, ela pode levar 30 segundos e ser feita todos os dias. Você tem, assim, uma história bonita que até o Papa Francisco soube dos seus livros que hoje já estão em mais de 30 países e também na Itália. E o Papa Francisco, tendo conhecimento das suas publicações, enviou para você e chegou até a sua casa, imagina assim a surpresa, a alegria, algo incentivando você a continuar nessa missão. Qual é o livro que você indica para esse momento de reflexão? Qual é o livro que você indica sobre competências? O que é que você gostaria de indicar? Estou vendo 2 livros aqui sobre a mesa. Qual é o livro que você indicaria? Vamos falar sobre sonhos existem para serem realizados. Eu acho que esse livro completa aqui um pouco da nossa conversa, e todas as pessoas têm um sonho, todas as pessoas desejam realizar o seu sonho íntimo. E este livro pode auxiliá-la no decorrer do desenvolvimento das suas competências para que os seus sonhos realmente se realizem. E quando os sonhos não se realizam, como é que a gente faz? É o momento da reflexão, é o momento de pensar se você foi solidário, pensar se você compartilhou, pensar se você teve disciplina, pensar se realmente você teve determinação. E olha que interessante, se você refletir sobre isso, você verá que faltou alguns destes itens, ou apenas um item. Se faltar um destes itens, você não conseguirá completar o seu objetivo. Você falou agora de compartilhar. Uma amiga minha me disse assim esses dias: estou com um sonho. Que bacana, me conta qual. Ela disse: não posso contar porque não dá sorte. Sonho é para ser compartilhado, é isso? Nós temos uma história aqui no Brasil, esse é bem brasileiro, viu, Dalcir? Eu recebo correspondências hoje de diversos países, inclusive da Rússia, onde tenho lá 7 livros. Agora tem um novo companheiro brasileiro lá, que é o professor Reinaldo Polito, que está com 2 títulos na Rússia também, mais um brasileiro. Agora conquistando o mercado literário da Rússia. Parabéns, professor Reinaldo Polito, seja bem-vindo à Rússia. As pessoas acham aqui no Brasil que quando você tem uma boa ideia, você não deve contar. Sim. Se você ganhou alguma coisa legal, você não deve contar. Se você for fazer alguma coisa legal, não deve contar. As pessoas têm mais medo de perder do que de ser feliz. As pessoas têm mais medo da infelicidade do que da felicidade. É uma coisa impressionante. Tudo que você sonhar, compartilhe, como disse o Dalcides. Converse, sabe por quê? Se o seu sonho for grandioso e você compartilhar, o universo lhe dará as ferramentas. Agora, se o seu sonho não é grandioso e você não compartilha, dificilmente você terá as ferramentas necessárias. Quando você fala em compartilhar, quando você fala de sonhos, quando você fala de perspectivas de vida, qual está sendo hoje, no seu modo de entender, nesses 30 segundos que a gente tem, a maior dificuldade do ser humano, a maior dificuldade do brasileiro em relação aos sonhos, em relação à solidariedade, à partilha,
em conhecimento pessoal, onde é que está o grande problema? No egocentrismo. As pessoas estão achando que o mundo gira em torno delas, estão esquecendo que elas precisam girar juntamente com o mundo. E precisam girar e conviver com as pessoas, não só no seu trabalho, na sua família, com seus filhos, com seus familiares, com seus amigos. Esse egocentrismo está afastando as pessoas das suas realizações. César Romão hoje falou sobre o livro Sonhos Existem para Serem Realizados. As pessoas podem encontrar em qualquer livraria. Qualquer livraria do Brasil, inclusive em e-book, em diversos idiomas. Fique à vontade e tenho certeza que você irá encontrar um excelente companheiro de viagem. César, quero te agradecer mais uma vez. César Romão, que é um grande palestrante, um grande escritor em mais de 30 países e fazendo um trabalho pela literatura e também pela palavra, um trabalho de muito respeito. Então, quero te agradecer pelo trabalho que você faz e por vir generosamente no nosso programa. A felicidade e o prazer é meu, Alcides, é uma honra. Espero você daqui uns dias. Até lá.